Muito boa tarde. Encontros essenciais com o Cristo. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta quem Deus colocou para a humanidade para nos servir de modelo e guia. E a resposta foi: vede Jesus. Nada mais importante para todos nós que nos encontramos perdidos pelo excesso de referências, pelo excesso de ídolos que queremos seguir no esporte, nas artes, na política, do que perceber que esses ídolos são nada, que eles nos têm feito andar em círculos no meio da floresta, que o modelo e guia que nos fará sair desse emaranhado é Jesus. Encontros essenciais, nada mais importante do que encontrar o mapa do Evangelho, a bússola do amor, o guia Jesus Cristo. Muito bom estarmos aqui, muito bom fortalecermos-nos nesse caminho e exercitarmos-nos nesse caminho, porque a amizade é o grande exercício para o amor. Muito obrigado, meus amigos, por estarem aqui. Felicito a lucidez de cada um de vocês, encarnados e desencarnados, para esse exercício fundamental. Muito bacana. Já são já são 58 os encontros essenciais. Nesses 58 encontros, analisamos versículo por versículo no Sermão do Monte, depois o mandamento maior do amor, e agora estamos finalizando os nossos encontros com a ideia fundamental do perdão. Hoje vamos analisar quando Jesus nos fala: perdoai as nossas dívidas. Estamos falando com Deus na nossa oração, na oração dominical que Jesus nos ensinou. Estamos pedindo a Deus perdão por nossas dívidas. Porque não interessa que mentira, que ilusões nós nutramos, nós alimentemos, a clareza ética, a noção clara do certo e errado está em nós, na nossa consciência. Não há um ser que não possua dentro de si a fagulha do Criador chamada consciência. É como se fosse um GPS que cada um de nós tem e que nos aponta o melhor caminho em todas as situações. Se estamos perdidos é porque não temos ouvido, não temos seguido a nossa consciência. Por isso temos errado muito. E aí emerge essa questão de o que fazer quando erramos. Aqui Jesus nos ensina
que o primeiro caminho é reconhecer o erro e pedir perdão. Reconhecer o erro perante Deus, perante a nossa consciência, e pedir perdão não apenas como uma expressão labial, verbal, mas o perdão ativo, o perdão que assume a responsabilidade, o perdão que se dispõe a reparar erros, o perdão que, além de assumir a responsabilidade e reparar erros, abre o ser ao aprendizado perante os seus erros. O perdão ativo não apenas compreende assumir a responsabilidade, reconhecer os erros, aprender com esses erros, reparar os erros e nos transformar. O perdão ativo tem como síntese a autotransformação. Que perdão seria esse, o passivo? Que pede a não responsabilização pelos erros e não se dispõe ao aprendizado e à autotransformação. Isso seria malandragem, seria fuga da responsabilidade. Seria o afundamento, o atolamento no erro. E o perdão que leva ao atolamento no erro não pode ser chave para nada, ao contrário, é a algema que prende. A chave que liberta é o perdão ativo, que passa por todas essas etapas. Reconhecer o erro, assumir a responsabilidade, reparar esse erro frente a todos os prejudicados, aprender com esse erro e se transformar para não mais repetir esse erro. O que você acha disso? Tem importância aprendermos, assimilarmos esse novo paradigma? Parece fundamental. Para entendermos a importância do paradigma do perdão, precisamos entender a importância que tem tido o paradigma do julgamento. Apesar de alertados há muito tempo sobre o veneno do julgamento por Moisés, que foi médium do alto, ao dizer não julgarás, não há uma sociedade, uma coletividade, um grupo, uma relação, um ser que possa se dizer isento do julgamento. Essas instituições ligadas ao combate ao crime, que todas as instituições têm, todas as nações têm, todas as coletividades têm também a sua forma, nas suas 4 modalidades, expressam só o que existe em nossas mentes. Nossas mentes, assim como as instituições, policiam vivemos policiando-nos uns aos outros, observando os erros. Assim que percebemos os erros, nós usamos a segunda instituição, acusamos. Além dessa segunda instituição de acusação,
Nós julgamos, é claro, e além de policiar, em consequência do policiamento acusar, em consequência da acusação julgar, nós punimos-nos uns aos outros. Por isso essa vida tem sido tão desarmônica. Para onde poderia nos conduzir uma vida, uma prática social de policiamento mútuo, de acusações mútuas, de julgamentos mútuos e de punições de uns para os outros? Haverá paz nesse sistema? Mais que isso, esse sistema melhora as pessoas? Comece pelas instituições. As cadeias melhoram as pessoas? A culpa e a punição faz alguém melhorar? Mesmo aquele que evita um erro por medo da punição, isso significa que ele tem consciência, que ele se tornou um ser melhor? Ou apenas deixa de errar por medo? Precisamos introduzir na nossa relação com o erro, com o crime, o afeto. O afeto é imprescindível a esse sistema todo. O que acontece quando os errados do mundo estão no campo do nosso afeto? Quando eles estão fora do círculo do nosso afeto, nós sabemos bem o que acontece. Quem errou tem que ser punido. Essa é a ferramenta que nós usamos para todos aqueles que erraram, especialmente os que erraram fora do campo dos nossos afetos, porque dentro do campo dos nossos afetos, todos nós já temos experimentado uma outra ferramenta muito importante e muito diferente da primeira, que diz: quem errou tem que ser punido. A ferramenta que nós usamos para aqueles que erraram, mas dentro do campo dos nossos afetos, é: ninguém aprende sem errar. Precisamos demais trocar uma ferramenta por outra, experimentarmos para todos a ferramenta da compreensão, que é mesmo maior que o perdão. Para muitas pessoas é um desafio entender que seres evoluídos não perdoam, que Deus não perdoa ninguém, que para perdoar é preciso antes se ofender, e quem compreende profundamente não tem o que perdoar. Que paz podemos entrever dessa atitude de não ter a quem perdoar. Quando encontramos os nossos bebês, que por volta de 1 ano tentam ensaiar os primeiros passos, tentam ensaiar as primeiras frases, as primeiras palavras, vemos que ninguém aprende a andar sem cair, ninguém aprende a falar sem trocar sílabas. E esses erros jamais são reprimidos,
jamais são julgados e punidos por nós. E por quê? Esses erros não são julgados e punidos? Porque estão dentro dos nossos afetos, porque está dentro do nosso campo de compreensão. Para esses nossos bebês nós dizemos: ninguém aprende sem errar. Pois nós somos bebês espirituais. Pois o nosso círculo de afetos deve se expandir para toda a humanidade, para toda a criação da Terra, para todos os seres que habitam os diversos mundos dos diversos universos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, disse Jesus. Precisamos demais de uma nova atitude perante o erro. Chega de duas morais, uma para os outros, outra para os meus. Chega desse ódio, dessa vingança mal disfarçada, que são os sistemas, as instituições, as ideias, as crenças contra o erro. Tudo que acusamos o outro é o que mexe, é o erro que mexe conosco. Todo erro dos outros que mexe conosco tocou nos nossos pontos frágeis. O outro é espelho para o eu. Ao invés de acusarmos os outros como cortina de fumaça para que não seja visto o nosso erro, precisamos demais, a cada vez que vemos um engano de alguém, um erro, um equívoco de alguém, perguntar: e eu? Como Jesus ensinou, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Que ferramenta de humildade fantástica para todos nós. Aquela cena onde ele ensinou essa máxima luminosa é fantástica para nós entendermos nossas sombras e nossas luzes nesse mecanismo do erro. A cena fala de Jesus numa praça com seus discípulos e com as pessoas que ele estava ensinando. Essa cena pressupõe que os escribas e fariseus, como em diversos episódios ao longo do Evangelho, estavam procurando um meio, uma armadilha para capturar Jesus. Acompanhando sua pregação, ouviram Jesus falar de misericórdia, de perdão, de compreensão. E aquilo como que agredia as suas almas. Porque a base do escriba e fariseu é a hipocrisia. E a hipocrisia é essa cortina de fumaça que aponta o erro dos outros para que não seja visto o seu próprio erro. O perdão, a misericórdia, a compreensão é uma atitude de humildade que parte do reconhecimento de que não podemos acusar os erros dos outros. E isso parece ao hipócrita insuportável. A cada vez que pensarmos em como os escribas e fariseus hipócritas atirarmos ao julgamento aqueles que erraram, precisamos lembrar dessa cena. Então Jesus, estando na praça ensinando, vê ao longe
um grande grupo de homens raivosos arrastando uma pessoa, forçando uma pessoa, maltratando uma pessoa. E vêm em direção a ele. E quando chegam perto, abrem uma clareira no meio da multidão que aprendia com Jesus e atiram com grande violência uma mulher aos pés de Jesus. Estava montada a armadilha. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante de adultério. E ali ficava evidente a hipocrisia daqueles homens. Como uma mulher pode ser pega em flagrante de adultério sozinha? Como? É impossível. Mas se é impossível, por que ela foi apresentada sozinha como autora daquele crime flagrante de adultério? Porque seus acusadores eram homens. Esse é um símbolo gritante da nossa hipocrisia. Não é? Pois Jesus deve ter se munido de todo o seu afeto, de toda a sua fraternidade, de todo o seu amor, para olhar nos olhos daqueles acusadores, olhar nos olhos de todas as pessoas que estavam à sua volta, olhar nos olhos de toda a humanidade, porque o ensinamento serve maravilhosamente para todos nós de todos os tempos. E fazer, e passar, e transmitir esse remédio maravilhoso que diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Porque a armadilha era evidente. Moisés mandava apedrejar até a morte a mulher pega em flagrante de adultério. Se Jesus dissesse que devia ser dado o perdão àquela mulher, seria contra Moisés, e os escribas e fariseus o matariam. Se, por outro lado, Jesus dissesse que ela deveria ser mesmo apedrejada, ele contradiria, ele esvaziaria toda a pregação dele de perdão e de amor. Não havia saída. Para um homem comum, para uma pessoa comum, não haveria saída, pois ele achou não apenas uma saída para a situação, mas uma saída para a situação da mulher que propunha a cura para todos aqueles homens, mas uma saída para situação daquela mulher propondo uma cura para todos aqueles homens e propondo uma cura para toda a humanidade. Com essa fórmula maravilhosa, desse remédio estupendo chamado: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Humildade e não arrogância. Perdão e não punição. Compreensão e não acusação. Ecoa nesses 2 milênios de história humana, nesses 2 milênios de encarnações sucessivas nossas, nesses 2 milênios de convívio em cada ano desse, em cada momento desses anos todos, com o Evangelho, essa máxima ignorada por todos nós. Por isso estamos tão sobrecarregados de mágoas e culpas, porque julgamos, porque nos punimos. Estamos sobrecarregados de baixa autoestima, que nos leva a boicotarmos
nossa felicidade. Porque nos vemos culpados. O ódio aos outros, a falta de amor próprio, tem como base a acusação, o julgamento, a punição. Perdão e compreensão, afeto e fraternidade são as propostas maravilhosas de Jesus na oração do Pai Nosso que nós temos feito há milênios, sem refletir sobre o perdão. Ficamos repetindo para nós mesmos, uns para os outros, mas é muito difícil perdoar. Não. Muito difícil é viver sem perdão. Com a alma intoxicada de mágoas e culpas. Isso sim é muito difícil de viver. Viver com perdão e com compreensão, ao contrário, é muito leve e muito fácil. Pode-se dizer que viver com mágoas e culpas é morrer. Que só é possível viver com o perdão e com a compreensão. O que você acha disso? Sente isso como verdade? Sente isso em sua alma? Nós que temos sido acumuladores de lixo espiritual, de lixo mental, porque de tudo recolhemos mágoas e culpas, mágoas e culpas, mágoas e culpas, e com base nisso tudo atraímos más energias de encarnados e desencarnados, obsessores, más influências, más companhias, venenos sobre venenos, sobre venenos, sobre veneno. Até quando? Até quando vamos dizer chega? Quando vamos dizer quero me limpar? Quero leveza de alma. É impossível viver intoxicado de mágoas e culpas. Só é possível viver pelo perdão e pela compreensão. Você está nesse ponto? Nesse aprendizado? Ou você ainda quer repetir mais mágoas, mais culpas, mais policiamento, mais acusação, mais julgamento, mais punição, mais falta de amor próprio, mais baixa autoestima? Você quer continuar com o velho paradigma? Jesus propõe uma vida nova. Somente aqueles que nascerem de novo e tiverem almas leves e alegres, como das crianças, entrarão no reino dos céus. Que assim seja com todos nós. Tomemos essa certeza, essa boa vontade de transformação, essa alegria de alma que nos é dada pelo perdão e pela compreensão, e transbordemos. Inundemos toda a humanidade com essa luz que vem daqui. Mas a luz de apenas dezenas de pessoas? Sim. A luz de Jesus alimentou 5.000 pela multiplicação dos pães e peixes. A luz dos nossos corações, de encarnados, desencarnados aqui reunidos, a luz da boa vontade, ela sim pode transbordar para toda a humanidade. Precisa transbordar para toda a humanidade. Limpando primeiro os nossos corações, mas ajudando na limpeza de tantos bilhões de magoados e de culpados. O amor cobre a multidão dos pecados, o perdão, a compreensão limpa as almas de todo veneno.
Graças a Deus. Nasçamos de novo, agora, pelo perdão e pela compreensão. Graças a Deus. Muito bom termos avançado para esse remédio tão importante. Ainda teremos mais 2 encontros falando do perdão. Vamos juntos? Vamos saudar os amigos, as amigas e ver se há alguma troca, alguma questão, alguma observação que a gente possa trocar uns com os outros. Muito boa tarde, Francisca Chagas, Emir Cajazeira, Sônia Lopes, Gugu Souza e seu exercício de gratidão. Gratidão a você também, Gugu. Boa tarde, André Salvatore, Ana Afonso, Orlando César, Maria Lúcia Duarte Gênio, Emir Cajazeira. É muito bom estarmos juntos. É muito bom aprendermos juntos, confraternizarmos-nos com Jesus. Compartilhe, meu amigo. Multiplique esse pão. Compreensão e perdão, leveza, alegria, nascer de novo para essa humanidade é o remédio, é a lição, é a transformação mais urgente possível. Um grande abraço para vocês todos. É realmente muito bom estarmos juntos. Segunda-feira, de segunda a sexta, vamos tentar manter em todos os dias o nosso oração-ação, acompanhando o Livro dos Espíritos e suas questões fantásticas. E no domingo que vem continuaremos os nossos estudos sobre o perdão. Que essa ferramenta transforme e cure nossas almas. Já! Nunca foi tão urgente aprendermos a perdoar. Muita paz e muito bem para cada um de vocês. Até amanhã no Oração Ação e até domingo que vem em mais um encontro essencial com Jesus. Grande abraço, até a próxima.